Agora no final de 2021 vai completar os 20 anos de estreia do primeiro filme de Senhor dos Anéis. E como eu tô velho, eu assisti todos eles na estreia, no cinema. Sendo o terceiro, o Retorno do Rei, estava acompanhado já pela minha namorada, que agora é minha esposa. Como aquele dia foi bom, viu? Mas enfim, antes dos filmes a gente já ouvia falar do Senhor dos Anéis como a obra de fantasia mais importante que existe. Tudo que saiu de mundos de fantasia depois do lançamento deles tem influência direta e imensa no Senhor dos Anéis. A importância dos livros assim é indiscutível. Mas os três livros de Senhor dos Anéis formam um calhamaço de, eu acho que um milhar de páginas por aí, deve dar umas 1000 páginas de letrinhas miúdas com muita descrição, e tem bastante gente que corre desses livros porque eles são muito longos e muito complicados de ler. Então tem aí aquela dúvida de muita gente: olha, eu assisti o filme, eu curti, mas será que eu preciso ler os livros também para sacar direito o que é Senhor dos Anéis? Bom, eu li os livros, certo? E foi antes de assistir aos filmes. Eu já jogava RPG de mesa, principalmente Dungeons and Dragons, que é praticamente uma versão de mesa do Senhor dos Anéis, também completamente inspirado em Senhor dos Anéis. E quando foi anunciado o filme, eu lembro que eu li numa revista, né, que tinha um diretor não muito conhecido chamado Peter Jackson que estava fazendo as versões cinematográficas do Senhor dos Anéis, e tinha foto dos argonautas lá, né, bem impressionante. Daí eu pensei, olha, os caras estão fazendo filme ainda, vai demorar uns tempo pra sair, eu vou correr, eu vou pegar os livros pra ler. Eu comprei o primeiro, né, a Sociedade dos Anéis, comecei a ler, o comecinho eu tava achando bem bacana, sabe, que falava lá do Bilbo, a festinha de despedida que ele estava fazendo, tinha umas descrições bem interessantes de como ele não gostava dos seus vizinhos. Foi um começo muito show de bola lá, mas depois fica chato, mano, chato de um jeito que eu fui arrastando assim, sabe. Eu levei meses pra ler aquele começo de livro, pegando uma página aqui, outra ali, lia duas, dormia, coisa daquele tipo, uma leitura bem arrastada mesmo. Aí chegou a parte lá do Conselho de Elrond, né, que é quando reúnem os outros personagens e vão discutir o que vão fazer com um anel. Aí o negócio embalou e eu engoli aqueles livros que nem um desesperado. Um amigo meu, felizmente, tinha os outros dois lá que eu não tinha, consegui fazer uns escambos com ele lá para pegar as continuações, e matei rapidão daí o final do primeiro livro, né, e os dois livros seguintes do Senhor dos Anéis, e adorei. Quando saiu o filme já tava pilhadaço assim para assistir e fiquei super feliz com o resultado. Eu acho que é uma das melhores adaptações cinematográficas de livro que existe. Eles conseguiram adaptar muito bem uma história que é imensa, densa, cheia de personagens em filmes de 3 horas. E ficou ainda melhor quando eles lançaram as versões estendidas, que são bem maiores, né? A última parte lá, o Retorno do Rei, dá o quê? 4 horas e meia? O filme, se eu não me engano. E com essas versões estendidas, a história do Senhor dos Anéis é muito mais completa na sua versão cinematográfica. E justamente por isso, é uma opinião meio polêmica que eu tenho, né? Eu digo que não é tão necessário assim para sua vida ler os livros do Senhor dos Anéis se você assistiu aos filmes. Se o que você quer é conhecer a história de Aragorn, do Frodo, do Um Anel, do Gandalf, pegar o núcleo do que foi a Guerra do Anel, os filmes eles fazem um serviço ótimo, beleza? Então tem um pessoal assim que fica, né, mas será que eu pego os livros pra ler ou não? Gostei dos filmes, mas nossa, que preguiça de ler os livros, né? De boa, vai ler outra coisa, que os filmes conseguiram fazer um belo trabalho. Mas isso quer dizer que os livros estão irrelevantes hoje em dia? De jeito nenhum. Talvez você não saiba, mas tem muitos fãs de
Tolkien, da Terra-média e do Senhor dos Anéis que detestam o filme por causa das exclusões que eles fizeram, né, da história do livro. Eles tiraram algumas coisas lá e mudaram outras, como por exemplo a participação da Arwen, a filha do Elrond e par romântico do Aragorn, que no livro aparece só aqui e ali, e nos filmes ela tem uma participação bem maior, como se fosse uma personagem importante mesmo para a trama, manja? Então, não era bem assim no livro não, sabe? Mas eu acho que isso daí é um pouco de preciosismo da galera que é mais fã. Tem sim as diferenças, mas considerando outras adaptações de livros que fizeram, O Senhor dos Anéis tá muito acima da média. Peter Jackson e a equipe dele realmente fizeram um ótimo trabalho nessa adaptação. Mas de fato, os livros são ótimos e principalmente se você quiser se ambientar melhor no que é O Senhor dos Anéis, é uma boa sim você ler eles. Algumas passagens, por mais que tenham sido legais nos filmes, nos livros a percepção que temos dos acontecimentos são bem diferentes graças à escrita matadora que o Tolkien tem. Eu acho que o melhor exemplo disso que eu posso dar é a Batalha do Abismo de Helm, que no filme ficou muito bacana, eu curti pra caramba toda a cena da Batalha do Abismo de Helm, e por sinal até hoje é uma das batalhas fantásticas, mais épicas que existe nos cinemas. No livro é muito melhor, cara, lendo a Batalha do Abismo de Helm é coisa de arrepiar mesmo, assustadora, dramática, do início ao fim, assim. É bem diferente. Então, minha opinião sobre o assunto é essa. Se você assistiu os filmes, ficou contente com eles, não é exatamente necessário você ler os livros. Agora, se você quiser se aprofundar mais no universo do Senhor dos Anéis e talvez até aí pegar os outros livros, né, que saíram sobre a Terra-média para conhecer mais todo esse cenário, pô, você vai ter uma leitura maravilhosa. Mas por que falo então que o livro do Senhor dos Anéis é tão descritivo e chato? Olha, realmente o Tolkien detalha bastante as coisas, certo? Então, tipo, você vai ter muita descrição sobre as florestas, sobre raízes, sobre folhas. As cidades também são muito bem desenhadinhas no livro, um excesso de descrição algumas pessoas assim acham meio chato, beleza? Na parte da história é tudo muito bem elaborado e uma leitura muito gostosa. Essa parte da descrição, ela pega bem mais no primeiro livro. Isso é interessante de comentar que apesar de ser falado que Senhor dos Anéis está em 3 livros, na verdade são 6. Como assim? Não são só aqueles 3? Tem mais 3? Não exatamente. Eles são 3 volumes e cada volume tem 2 livros dentro. E entendendo isso daí, você vai conseguir digerir bem melhor a história, sabe? O primeiro livro, então, A Sociedade do Anel, é a segunda parte dele. A primeira, eu não vou me lembrar o nome dos outros livros que tem dentro, né? Mas ele tem o nome e ele conta toda a história dos hobbits, como eles saíram do condado até chegar em Valfenda. Inclusive, uma coisa que virou até meme entre o pessoal que leu o livro, né? Tem um capítulo inteiro sobre um personagem chamado Tom Bombadil, que era um tiozinho de barba que vivia na floresta com uma esposa mó linda e aparece lá pra bater papo com os hobbits, um capítulo inteiro super arrastado, super chato, eu nem lembro direito o que aconteceu lá, porque eu acho que eu dormi durante toda a leitura dele, e ele foi completamente eliminado do filme. A gente nem ouve falar de Tom Bombadil nos filmes. E essa primeira parte tem alguns capítulos que são bem legais, mas os outros são realmente muito arrastados,
muito descritivos e é uma leitura assim meio pesada e difícil para quem não é tão fã assim, né, desse tipo de conteúdo. Chegou lá em Valfenda, aí sim começa a Sociedade do Anel, galerinha se reúne para levar um anel para Mordor, e aí bagulho fica top. Primeiro volume acaba igual ao filme, com a galera se separando, e a partir do segundo volume ele vai ter um livro para cada grupo que se dividiu. Então é um livro para o Pippin, o Merry e o Aragorn, o Gimli e o Legolas, né? Todos esses personagens vão ficar no primeiro livro, e no segundo livro vai estar lá só a jornada do Sam, do Frodo e do Gollum. Mesma coisa para o Retorno do Rei, um livro para a galera que ficou lá no lado mais humano, né? E o outro livro pros dois que foram para Mordor. Nos filmes, os eventos são todos intercalados de ordem cronológica, mas nos livros tem essa separação que, na minha opinião, até ajuda a ler melhor as histórias, né? Se for pegar, por exemplo, Guerra dos Tronos, que cada capítulo conta a história de um personagem que tá num lugar e uma história diferente, e quando acaba aquele capítulo entra outro personagem que tá fazendo outra coisa, a gente quer continuar vendo aquela história, vai ter que esperar um monte do livro para chegar nele de novo, né? Senhor dos Anéis não é bem assim não, ele é bem separadinho. Então pode até ser uma leitura pesada, principalmente no começo, mas com certeza quem chegar até o final vai ser muito bem recompensado com uma das melhores histórias de fantasia que existe, e pode até fazer com que você aprecie melhor os filmes, que foi o que aconteceu no meu caso. O mesmo não pode ser dito do Hobbit, beleza? Aqueles filmes são uma verdadeira abominação. Tipo, pra quem só quer ver efeitos especiais e briguinha e tal, até pode se divertir com o Hobbit, tá? Mas não tem nada a ver com o que rola no livro, que é esse aqui. Eu não tenho mais os livros do Senhor dos Anéis, né? Mas o Hobbit, eu recomprei ele pro meu filho ler, ele leu aqui, deixa eu ver. Tá no segundo capítulo só, tá? Mas é um pouquinho já. E o Hobbit, ele é um livro de aventura, ele não tem nada daquela parte épica e trágica do Senhor dos Anéis. É basicamente os anões pegando um anão menor ainda, né, um hobbit, para ajudar eles a invadir o covil de um dragão e roubar o tesouro deles. E durante essa jornada altas confusões acontecem. É um livro delicioso, né? Fala, mas é um livro para criança. É um livro infantil juvenil sim, beleza? Só que é uma historinha muito gostosa de se ler. Eu adorei ler o Hobbit, eu só fui ler ele depois de terminar o Senhor dos Anéis. Curti pra caramba. E quando anunciaram que iam fazer 3 filmes do Hobbit, eu pensei, como assim, velho? Como assim? E não deu outra. Eles encheram de baboseira a história do Hobbit e deixaram o negócio completamente nada a ver. Então, ó, esse assim, esqueça os filmes e leia o livro. Eu particularmente gostei, né? Tem gente que acha que ele é meio bobinho demais, né? Mas pra mim valeu a pena. Então essa daí é a minha opinião. Vou ficar agora no aguardo dos comentários de vocês. Senhor dos Anéis, o livro, o filme ou os dois? Comente aí para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos, e se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!